Vocês a minha apresentação de tese de mestrado, que foi o início de um inventário das claraboias correntes e descaracterizadas no Centro Histórico do Porto. Então, a ideia inicial, os objetivos iniciais do trabalho eram de dar início a uma metodologia de identificação e inventariação dessas estruturas de claraboias que se encontram degradadas no Centro Histórico, levantar o número de claraboias descaracterizadas em uma pequena determinada área, identificar e tipificar as principais alterações sofridas por essas estruturas e perceber que função que elas ainda exercem no edificado, mesmo quando descaracterizadas, e também contribuir para a salvaguarda do bem edificado e educação patrimonial no Centro Histórico do Porto. Então, a área de estudo é o Centro Histórico do Porto, né, que tem os limites coincidentes com a antiga muralha fernandina, e a área vem sendo alvo de muitos estudos e intervenções urbanas com o intuito de preservar e reabilitar essa zona histórica. Então, essa área também foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1996 pela Unesco, devido às características culturais, urbanísticas e arquitetônicas que tem a preservar. Apesar das inúmeras alterações que aconteceram nessa região, ainda resistem muitos exemplares de habitação unifamiliar, tipicamente portuense, datadas do século XVII e XVIII, nomeadamente a Casa Burguesa Mercantilista. Então, acredita-se que a claraboia nessas casas foi inserida durante o século XIX, quando receberam adições de andares e outras alterações. Nas casas do Porto, as claraboias estão presentes predominantemente em cima das caixas das escadas, o que auxilia na distribuição de luz e ventilação para os cômodos mais enclausurados dessas edificações que não têm janelas laterais. Então, quando se fala das claraboias do Porto, logo se pensa nessas estruturas que são mais cônicas e despontam dos telhados, geralmente são circulares ou elípticas e têm lanternins em ferro e vidro despontando pelos telhados. Para além dessas, ainda percebe-se as claraboias planas, de uma ou duas águas, que são constituídas por simples vidraças posicionadas nos planos das águas das coberturas. Independentemente do modelo, o sistema construtivo delas é sensivelmente o mesmo, são compostas por duas partes principais, a caixa que forma a estrutura de suporte e faz a ligação com o madeiramento da cobertura, e a parte envidraçada, que pode ser ou plana ou em cúpula, e que aqui nesse trabalho eu chamei de lanternim. Define-se a posição da claraboia no telhado pela interrupção do vigamento da cobertura e assenta-se a caixa da claraboia entre as asnas, no formato e tamanho pretendido. Aqui nesse exemplo foi desenhada uma claraboia de caixa circular. Então, internamente, essa caixa vai receber tábuas e que vai formar o corpo estrutural da claraboia e externamente esse corpo é revestido por chapas de zinco. Tanto a claraboia plana como a claraboia sobressalente possuem elementos recorrentes na sua concepção. Obviamente o vidro, que permite a passagem de luz e também tem propriedades de isolamento térmico, a estrutura do lanternim, que é composto pela estrutura de suporte em ferro e os vidros, as juntas vidro-estrutura, que é o ponto de fixação entre essa estrutura de ferro e o vidro, que acontece com o auxílio de vedantes, os rufos, que são elementos metálicos que auxiliam na estanquidade dessa estrutura, o revestimento externo, como eu falei, que geralmente, nas claraboias cônicas, geralmente em chapa de zinco e faz a ligação dessa estrutura com o telhado e atua também como impermeabilizante. O tambor, que é um elemento circular decorativo em ferro e vidro, também encontrado em algumas claraboias cônicas, dando mais estrutura. E o revestimento interno, que também já foi comentado, que é constituído por aduelas e fasquios e dão a forma interna à estrutura e são revestidos posteriormente com estuque e elementos decorativos, assemelhando-se às paredes internas das casas. Então, entrando nas claraboias descaracterizadas, deste trabalho, elas correspondem como estruturas que foram, de alguma maneira, alteradas, destruídas ou até substituídas por outra estrutura, e, independentemente da patologia que apresentam, acabaram por se transformar em uma estrutura que não corresponde mais à concepção original da claraboia. As causas principais são, geralmente, o excesso de umidade, as águas da chuva, principalmente pelo ponto em que ela está
inserida na edificação, o envelhecimento natural dos elementos, a perda da estanquidade dos revestimentos vedantes, a má qualidade de algumas peças e também a falta de manutenção. E as principais anomalias percebidas são a degradação e perda da integridade do suporte interno de madeira, o que acaba por facilitar a proliferação de micro-organismos, fissura e descolamento da argamassa do revestimento interno, e a corrosão e oxidação de elementos externos de ferro e chapas em cada. Nesse trabalho foi analisado em loco e por fotos de satélite, então foram percebidas algumas descaracterizações mais correntes, que aqui foram elencadas como clarabóias substituídas por telhas de vidro, clarabóias tamponadas por elementos não originais e clarabóias sobressalentes, né, que possuíam o lanternim para fora, que estão degradadas ou até sem o lanternim. Então, o início do inventário começou com análise de imagens de satélite, inicialmente, e nessa primeira análise foi possível perceber 818 coberturas no centro histórico do Porto que possuem clarabóias, aqui todas pintadas de alguma cor. Dessas 818, 301 clarabóias eram planas, de uma ou duas águas, 279 sobressalentes, cônicas, né, para fora dos telhados, e 237 que aparentavam apresentar algum tipo de descaracterização, totalizando, então, 29% das clarabóias do centro histórico descaracterizadas. Então, para aprofundar essa análise, escolheu-se duas áreas, aqui pintadas de laranja, para recolher imagens com voos de drone e ter uma melhor percepção. A região mais de baixo em volta da Rua de Belo Monte e a região de cima nas ruas laterais à Torre dos Clérigos, aqui no Centro Histórico do Porto. Nessas duas regiões foram levantadas 42 clarabóias descaracterizadas, agora somando um total de 30% das clarabóias encontradas nessas duas regiões, onde aqui foram classificadas como 20 delas apresentavam telhas de vidro, 6 eram sobressalentes, ainda com alguma estrutura do lanternim degradado, e 16 estavam tamponadas com outro tipo de elemento não original. Então, as fichas de inventário iniciaram-se nas 15 estruturas encontradas na Rua de Belo Monte, onde nessa região ainda foram feitas observações em loco, quando possível, e o levantamento de plantas originais e de planta de obras nos órgãos responsáveis. Então, aqui eu exemplifico com apenas três fichas de inventário do que foi encontrado. O primeiro exemplo mostra uma clarabóia cônica, sobressalente, que claramente está sem o lanternim, que foi tamponado com um elemento não original. Nesse caso, não atua mais como uma clarabóia, já que a entrada de luz e ventilação estão comprometidas, porém a estrutura de vedação e suporte não aparenta estar comprometida com o acesso à cobertura. No segundo exemplo, foi possível entrar num edifício que estava em obras, então aqui acredita-se que a clarabóia original era sobressalente, já que existe uma cadeia octogonal na estrutura interna da cobertura. A estrutura externa foi substituída por telhas de vidro, o que ainda permitia passagem de luz, mas acredita-se que nesse caso a vedação da cobertura está comprometida. E um último exemplo, que foi na sede da ESAP, a universidade ali na Rua de Belo Monte, de onde foi feito um dos voos de drone. A clarabóia acredita-se também que era sobressalente devido à base quadrangular e à abertura do lanternim de base elíptica. Porém, o lanternim foi substituído com telhas de vidro. Internamente, o estuque estava com fissuras e lacunas. Nesse caso, também ainda ocorria a entrada de luz através das telhas de vidro, porém, acredita-se que a ventilação estava comprometida devido ao encaixe das telhas. Em conclusão, constatou-se que a importância dessa primeira tipologia construtiva no Centro Histórico do Porto, e como esse conjunto edificado está associado ao reconhecimento da área como Patrimônio da Humanidade da Unesco. Percebeu-se o elevado número de clarabóias descaracterizadas no Centro Histórico do Porto e que, apesar da grande quantidade de reabilitações sofridas nas edificações dessa região,
ainda percebe-se um descuido com as características originais do edificado, o que acaba por contribuir para a perda de valor patrimonial. E ainda incentiva-se a continuação deste estudo, desse levantamento, visto que o Centro Histórico do Porto e toda a cidade encontram-se em constante processo de evolução. Agradeço.